Boa tarde a todos que já estão aí se conectando no nosso Facebook, através da web, através aí mais esse programa, nesse ano mais um dia, tocando Carisma, programa da Revestidos da Força do Alto. Então vamos iniciar já, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo sobre nós. Nós queremos pedir a presença do Espírito Santo nesse momento. Que o Espírito Santo possa já nesse início de programa, tocando Carisma, RFA, o Espírito Santo possa vir já ao nosso coração, dando-nos a força, dando-nos a sabedoria de como lidar com as situações que nos acontecem a cada dia, mas principalmente que o Espírito Santo já possa nos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Hoje que nós vamos partilhar o Evangelho de hoje, depois você já pode ir pegando a sua palavra, livro de São Marcos, capítulo 7, no versículo 31 ao 37. Mas nesse momento que nós possamos pedir o Espírito Santo, porque a palavra de Deus ela nos deixa claro que é preciso nos pedir. Pedi e recebereis, batei e vos serás aberto, buscai e achareis. Eu quero o teu Espírito, Pai. Nós precisamos do teu Espírito Santo. Faça essa oração. Se desafie a si mesmo a fazer esse momento de oração, esse momento de início já de programa, tocando o Carisma, pedindo mesmo o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo convence a nossa alma. Somente o Espírito Santo pode convencer o teu coração de que é preciso, é necessário voltar ao coração do Pai, é necessário voltar àquilo que Deus quer na nossa vida. Quantos desígnios Deus quer fazer na nossa história? Quantos desígnios o Senhor tem para você? E às vezes nós estamos surdos e mudos e não conseguimos falar e nem entender a palavra de Deus. Não conseguimos nem compreender. Vinde Espírito Santo sobre nós. Vinde Espírito Santo sobre esse teu povo. Já estão se conectando aqui através do Facebook, através dessa live, já estão experimentando esse carisma, como o próprio nome do programa diz, tocando o Carisma RFA. Que esse carisma da nossa comunidade, da evangelização, em especial agora através da web, através do Face, possa tocar o seu coração e fazer nessa meia hora, nesse tempo pequeno, mas oportuno, uma transformação nos seus sentimentos, uma transformação na sua razão, uma transformação no seu interior, a ponto de o Espírito Santo adentrar a nossa alma, falar o nosso coração. É preciso abrir-se à ação do Espírito. Sem o Espírito nós nada conseguimos compreender. Sem a ação do Espírito Santo tudo nos fica vago. Sem a ação do Espírito Santo tudo nos fica sem sal, sem graça. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus está, aí habita o desejo de Deus. Aí habita a vontade de Deus nas nossas vidas. Somente pela ação do Espírito Santo nós conseguimos ver, ouvir e compreender os desígnios de Deus. Só pela ação do Espírito Santo. A palavra de Deus disse que não cabe o homem penetrar os desígnios de Deus, mas cabe a nós desejar que os desígnios de Deus aconteça na nossa história, aconteça na sua história, aconteça na minha história, aconteça na sua realidade de homem, na sua realidade de um homem casado, na sua realidade de uma mulher casada, na sua realidade de um jovem que ainda estuda, na sua realidade de um jovem que está indo para a faculdade, na realidade de um jovem que está fazendo vestibular, ou ainda cursando o ensino técnico ou médio. Mas enfim,
uma realidade de cada um dos filhos e filhas de Deus. Hoje é o tempo da graça que passa. A cada programa é um tempo de graça. A cada hora para nós é um tempo de graça. E melhor agora, através do Face, podemos partilhar essa palavra de hoje. A leitura de hoje é São Marcos, no capítulo 7, no versículo 31. Se possível você conseguir pegar essa palavra, já vai pegando a sua palavra, para que nós possamos mastigar essa palavra, como diz o profeta, comer o rolo, que é o rolo da palavra de Deus. Palavra de Deus para nós hoje, São Marcos capítulo 7, no versículo 31. Quem conseguir pegar a palavra e nos acompanhar, isso é muito bom, para você também já pegando essa intimidade com a palavra de Deus. Amém? Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ele quem? Jesus. Versículo 32. Ora, apresentaram-lhe um surdo e mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou a parte dentro do povo e pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Ele levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse: Éfata, ou Efetá, que quer dizer abra-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhes desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais os publicava. E tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Essa palavra de hoje para nós, ela vem nos mostrar essa realidade de que Jesus novamente estava evangelizando, saiu das fronteiras de Tiro, de Sidônia, e foi para mais para baixo, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Decápole era uma região onde tinha ali, perto de Jerusalém, ali, umas 10 cidades maiores, assim, digamos assim, metrópoles, assim, maiores na época, no tempo. E apresentaram diante de Jesus naquela multidão, apresentaram então um surdo e mudo. Na liturgia diária, que é da Paulus, disse que ele ainda falava um pouco enroscado, Falava com muita dificuldade, mas não ouvia mesmo, era surdo mesmo. E eles apresentaram para Jesus e rogaram para Jesus: Jesus, impõe as mãos sobre este homem para o curar, para o libertar dessa doença, dessa surdez, dessa mudez. E o que Jesus faz? Jesus tira do meio da multidão. Aqui não parece tão explícito, que fala que somente que Jesus, rogando-lhe por as mãos, Jesus tomou a parte dentro do povo. Na liturgia também, que é uma outra leitura da Paulus, essa que eu estou fazendo da Ave Maria, disse que realmente Jesus tira de dentro da multidão e coloca ele fora da multidão. Ou seja, Jesus está lá no meio da multidão anunciando, e Jesus pega aquele homem qual eles pediram que pusesse as mãos, e Jesus traz ele, tira ele da multidão e coloca à parte, somente os dois conversando a respeito daquele pedido. E Jesus coloca os dedos sobre o ouvido deste homem. Repara uma coisa: se nós colocarmos os dedos diante dos ouvidos, sabia que nós ficamos mudos? Melhor dizendo, surdos? A gente não consegue ouvir com clareza. E Jesus coloca os dedos dentro dos ouvidos deste homem, e depois a sua própria saliva de Jesus, ele molha as mãos com a saliva,
e coloca na língua a mão com a saliva e coloca na língua do homem surdo e mudo. E não só faz esse gesto de ritual, um ritual de Cristo, mas também ele clama ao Pai. Diz a palavra que ele olha para o céu e clama ao Pai, Éfata ou Efetá, que significa em hebraico, abra-te. E no mesmo instante que Jesus proclama essa oração de súplica a Deus, é uma oração de súplica, ele levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhes, Éfata, Áfeta, Éfeta, abra-te. E no mesmo instante aquele homem começa a ouvir perfeitamente e falar igualmente perfeitamente. Essa graça de Deus vai além daquilo que nós imaginamos. Deus já há muito tempo quer que nós deixemos de ser surdos, deixemos de ser mudos. Isso a palavra de Deus sempre vem nos mostrando nesse sentido. Quando eu dei o exemplo de nós colocarmos o dedo, se você colocar, você vai perceber que a gente acaba ficando surdo, né? Que, não surdo literalmente, mas acaba ficando com dificuldade para ouvir claramente. Isso significa que quando Jesus coloca os dedos nos ouvidos deste homem, ou ele quer nos trazer essa palavra para nós devemos ficar surdo para o mundo. E abra-te, Éfata, e abre-te para Deus. Abrimos-nos para Deus e fecharmos para o mundo. Porque se hoje nós recebermos essas curas que Deus faz, essas libertações, esse abra-te a cada dia, se nós nos abrimos para Deus e continuarmos abertos para o mundo, nós não conseguimos ouvir a Deus. Um exemplo claro disso é o seguinte, prático e claro, é você ficar perto de uma caixa de som. Está tocando uma música, você fica perto da caixa de som alto. Você não é surdo, mas você está ouvindo aquele som alto ali que já não consegue nem distinguir exatamente qual é as palavras, mas muito alto e começa a irritar, e você não consegue ouvir quem está ao seu lado, falando com você, contando alguma coisa para você. Você, que? Não estou ouvindo. Esse é um exemplo claro de que se eu me abro para Deus, eu tenho que me fechar para o mundo. Porque eu não consigo ouvir a Deus. Porque os barulhos do mundo, os barulhos altos do mundo, que eu posso dizer que, para vocês, que é nada mais, nada menos que os nossos desejos, as nossas vontades, e principalmente as nossas paixões. As nossas paixões, infelizmente, nem maioria da parte, as paixões da carne, que nos tira o ouvir de Deus, que fala mais alto daquilo que Deus está falando conosco, que é justamente isso, esse abra-te que Deus está proclamando hoje para nós, nesse evangelho de hoje, nessa leitura de hoje para nós, nessa agenda de hoje para nós, para você, para mim, esse abra-te a mim, o teu Deus, e fecha-te para o mundo. É preciso haver essas duas uniões, abrir-se para o Senhor e fechar-se para o mundo. Senão eu não consigo compreender aquilo que Deus está me dizendo. E muitas vezes nós ficamos dizendo, nossa, mas eu estou com Deus, eu vou no grupo de oração, eu vou na comunidade, eu participo, eu rezo o terço, eu faço orações, mas parece que eu não consigo ouvir a Deus. Essas indagações vêm porque provavelmente eu ainda não me fechei para o mundo, e principalmente para as paixões que vêm dentro de mim, as paixões ao mundo, à carne, as paixões irregulares, aquelas que nos tiram da presença de Deus totalmente, assim até como algumas paixões que não nos tiram da presença de Deus, mas faz parte de nós, mas também não nos deixa livres para ouvir a Deus. Embora não seja um pecado propriamente dito, mas na maioria da parte são os nossos pecados carnais mesmo, que nos afasta de Deus, que nos torna surdos,
que não conseguimos ouvir. Então esse toque de Jesus acaba sendo o contrário, nos abrindo para Ele, nos fecha para o mundo, nos tira a audição para o mundo. O que tem te tirado a audição de Deus? Com certeza você está me ouvindo e vendo, né? Você não é surdo, não é mudo. Mas e espiritualmente? O que hoje na sua história, na sua vida, é você e Deus? Hoje na sua relação com Deus, quem fala mais alto? É as suas paixões ou é Deus? Ou é o caminho de Deus? Ou é o próprio Deus que tem falado? Você tem ouvido o próprio Deus? Se a resposta é que você não tem conseguido ouvir a Deus, ore e peça para que o Senhor possa mudar isso. Ore e peça para que o Senhor possa induzir o teu coração a te mostrar onde está a sua audição. Se a sua audição está com Deus, ou se a sua audição está em maior parte com o mundo. Quantas coisas têm gritado nos nossos ouvidos? Hoje as pesquisas dizem que nós estamos com até poluição sonora. E a poluição sonora realmente ela existe. Pesquisas dizem que é muito alto a poluição sonora, e principalmente nas cidades maiores. É carro de som passando, é ônibus, é trem, é barulho de pessoas conversando, é muitas coisas que nos tiram a atenção. Hoje, facilmente nós saímos da atenção de Deus. Hoje, muito facilmente nós não conseguimos orar. Quando nós queremos parar para fazer uma oração, logo vem algum pensamento. Logo vem alguém, logo vem um telefone, logo vem uma voz lá no fundo de alguém falando algo. Logo vem alguma coisa para nos tirar a atenção, para nos tirar essa graça de Deus. Deixa eu colocar a música. Bom, esse abra-te é para nós nos abrirmos a Deus. Abrimos essa palavra que... Vou pegar o Salmo de hoje, só para ficar mais claro aquilo que Deus deseja para nós. O Salmo de hoje é o Salmo 80. Eu peguei alguns versículos aqui do 9 em diante. Eu não sei exatamente se é o que está na liturgia. Mas o Salmo de hoje é o Salmo 80. Olha só o que Deus e Israel diz no Salmista número 80. Escuta, ó povo, a minha advertência. Possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho, nem adore jamais o Deus de outro povo. Sou eu, o Senhor teu Deus, eu que te retirei do Egito. Abrireis a boca e te satisfarei. No entanto, meu povo não ouviu a minha voz. Israel não me quis obedecer. Por isso, os abandonei à dureza de seus corações. Olha só o que Deus está dizendo através desse salmo. Deixei-os que seguissem seus caprichos. Se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse em meus caminhos, eu teria logo derrotado seus inimigos e desceria a minha mão contra seus adversários. Os inimigos do Senhor lhes renderiam homenagens. Estaria assegurado para sempre o destino de meu povo. Eu o teria alimentado com flor do trigo e com o mel do rochedo da fortaria. Olha que palavra linda, que vem confirmando o evangelho de hoje. Esse abra-te, esse éfata, esse abra-te de Deus. Abra-te, homem, ouve, homem. Escuta a partir de agora a minha palavra. E não só escuta, porque ele era surdo e mudo. Nesse gesto de o Senhor molhar a sua mão com a saliva da sua própria língua e tocar na saliva do homem, e tocar na língua do homem,
Abriu-se a boca e os ouvidos desse homem. Ele não só começou a ouvir a palavra de Deus, mas também, como se você percebeu no final da passagem, e tanto mais se admirava, dizendo: ele fez bens coisas, fez ouvir os surdos, falarem os mudos. Quanto mais Jesus os proibia, quanto mais os proibia, tanto mais os publicavam, quanto mais ele falava. Significa que este homem, além de ele ouvir a palavra de Deus, além de ele comungar da palavra de Deus, que ele podia, a partir daquele momento que se abriu seus ouvidos, ele também começou a falar de Jesus Cristo. Por mais que Jesus pediu a ele: não precisa ficar falando para todo mundo. Mas ele começou a anunciar a palavra de Deus. E esse Salmo 80 vem nos dizer exatamente isso. O próprio Deus falando ao povo de Israel: escuta, ó povo, a minha advertência. 80, versículo 9. Essa é uma advertência de Deus para nós hoje. Escuta. Fecha-se para o mundo, homem. Quantos jovens hoje, talvez alguns estejam me ouvindo, a gente sai na rua, é fone no ouvido, é o celular ali só, atravessando a rua sem mesmo saber se está vindo um carro, se não está vindo, sem mesmo dar um bom dia, uma boa tarde para alguém que está passando do lado, ou para algum lugar que se passa, se adentre. Os seres humanos estão virando zumbis, em especial esses jovens. E não só jovens, quanto homens e mulheres casadas aí que a gente passa diante da casa, lá de frente de casa, ou conhece, a gente conhece mesmo, dentro da nossa família mesmo. Está lá fora com o celularzão lá. Chega do serviço e vai, a primeira coisa é mexer no celular, usar o Wi-Fi de casa para entrar no Facebook, para entrar não sei aonde, no WhatsApp e tantas outras coisas que existem através das redes sociais, essas redes que nos pegam, essas redes que muitas vezes malignas. Nós estamos aqui usando a rede social para evangelizar através da live, através do Facebook. Mas muitas vezes essa rede nos pega, nos atrai para longe de Deus. Nós estamos aqui fazendo meia hora de oração, meia hora de momento do anúncio da palavra, mas quantas pessoas ficam horas? Há pouco tempo eu ouvi uma jovem brigando com a mãe porque a mãe tinha tirado o celular dela. Todo dia ia dormir 2, 3 horas da manhã, fazendo o que no celular? E ela ainda dizia: mãe, mas eu não estou fazendo nada demais, eu só estou no celular conversando com meus amigos. Até as 3 horas da manhã, até as 2 horas. E por que nós não damos isso para Deus? E por que a nossa audição não se leva a isso para Deus? Fecha-se para o mundo. Então beleza, você quer dormir só 3 horas da manhã? Tranquilo, vamos ler a palavra, vamos ler um bom livro católico, vamos ler uma boa doutrina de Deus, vamos estudar então, vamos orar então, como Jesus mesmo disse: orai e vigiai, porque a nossa carne é fraca, nosso espírito está pronto, mas a carne está fraca. Quantas coisas podem nos abrir para Deus, mas nós não conseguimos ouvir a Deus. É por isso que não se faz isso mais. É por isso que nós não fazemos isso mais. Porque a voz do mundo está mais alta. Essa caixa de som, como eu dei o exemplo, é a voz do mundo, é as coisas que o mundo nos propõe a cada dia, a cada instante, e nos tira a presença de Deus, e nos tira o ouvir a Deus. A cada vez mais eu ouço menos a Deus. Eu estou surdo? Não, eu não estou surdo, mas eu não consigo mais ouvir a Deus. O que tem dentro da sua casa? Olha só esse versículo 10 do Salmo 80. Não haja em teu meio um Deus estranho, nem adore jamais o Deus de outro povo. Por que Deus está falando isso? Porque muitas vezes nós, mesmo que eu não sou adorador, eu não adoro, né? Mas muitas vezes nós adoramos esse celular, nós adoramos o WhatsApp, nós adoramos músicas e músicas novas aí. Quantas músicas novas do mundo? Músicas orientais, músicas de coreanos, músicas de pagodeiros,
Ainda mais agora estamos entrando nessa festa infernal do carnaval, essa festa maligna, satânica. Eu não tenho medo de falar, porque realmente é a verdade. Essa festa nos tira da presença de Deus. Quantas pessoas, quantos jovens vão perder a virgindade nessas festas, nesses dias de festas aí que eu acho que começa hoje mesmo, à noite, aí, sei lá como é que é, e se estende até terça-feira aí. Quantos jovens vão experimentar droga? Quantos eu já vi padres na rede social falando, não, mas é uma festa da alegria. Pode levar o seu jovem, mas conscientize isso, converse com ele, né, para que não use drogas, né? Gente, como que eu vou mandar o meu filho? Como que eu vou até um lugar? Será que eu consigo levar tanto assim a santidade lá até lá? Será que eu estou tão assim, o meu ouvido está tão sensível para Deus assim que eu consigo, no meio daquela multidão, no meio daquelas caixas de som, esse belo exemplo, simples, mas verdadeiramente esse exemplo, desses sons dos trio elétricos, sei lá, dos batuque, das escolas de samba, será que eu vou conseguir selar a trombeta de Deus? Ah, se você conseguir, vai mesmo, mas é muito difícil. A gente vai colocar em risco a alma, a salvação. Eu acabei de falar que aquilo que nos tampa o ouvido é as nossas paixões. Paixões desregradas que tem dentro de nós. Filho, filha, a nossa luta é diária. Eu sei lá, eu tenho... Vou colocar meu exemplo aí, sei lá, 10 anos de conversão. Uns 10 anos de conversão, vamos por aí. Talvez nem dê 10, quase 10. Eu tenho 32 anos. São 22 anos contra 10 anos. Existe ainda uma pessoa, um homem dentro de mim, que sou eu mesmo, que não quer a presença de Deus, que luta para entrar em oração. E é como um dia eu vi na TV Canção Nova uma reportagem da Fazenda Esperança, a mulher fazendo uma reportagem com um rapaz que estava de pé, estava, né, saído das drogas, do álcool, de todos os vícios que ele tinha, já fazia 1 ano, 2 anos. E ela disse, mas como é que você consegue? Ele falou que a luta dele é diária. Eu nunca me esqueci isso, porque foi um exemplo vivo que eu vi. É exatamente isso, eu também vivo isso. Cada um de nós vive essa luta diária, esse PHN, como bem diz o Dumbo. E ele falou, minha luta é diária. Todo dia eu tenho que lutar contra este homem velho que está dentro de mim, tentando voltar a falar mais alto do que Deus, a falar mais alto que o caminho de Deus, a falar mais alto do que os desejos de Deus para mim, a falar mais alto do que o Senhor tem como desígnio para você, homem e mulher. Por que a juventude tanto se perde hoje? Porque estamos entrelaçados, deixamos-nos entrelaçar pelas redes malignas, não só sociais, mas as redes da pornografia, as redes das maledicências, as redes da fofoca, as redes das lamúrias, as redes dos palavrões, as redes das músicas impuras. Quantas músicas são impuras? E eles tratam como normalidade. Há pouco eu ia cortar o cabelo, fui cortar o cabelo semana passada num lugar, e estava passando o Raul Gil lá. Das crianças lá, que eu nem sei bem como que é, mas que canta lá, que faz uma apresentação lá e alguém vai vencer, vai conseguir até um CD, uma coisa assim. Eu não sei exatamente. A maioria das crianças, naquele tempo que eu estava cortando o cabelo, estava cantando, fazendo gestos e tudo mais, como um MC, como um funkeiro. E exatamente aquelas músicas impuras. Quantas impurezas, quantas palavrões, difamando até a visão da mulher, e elas ainda dançam para isso. Como, gente? A deturpação dos valores está a mais do que a gente imagina. E ele batendo pau, aí agradando, aí que bonitinho, que lindinho.
Outro dia eu passei em frente a uma casa de moto, e o funk estava comendo solto alto lá. E os pais vendo a menininha dançando lá, de 2 anos, dançando, rebolando, e todo mundo tirando foto, dando risada. O que é isso, povo de Deus? O que você quer que o seu filho seja? O que? Fala para mim, o que? Fala para Deus, o que? Quarta-feira nós estávamos rezando, visitando a casa, uma outra casa na Vila Mariana. E era exatamente isso que Deus falava. O que você quer cobrar da sua filha? Você não tem paciência, não tem amor, não quer ajudar, não quer dar uma educação cristã? E daqui, 10 anos, com 20 anos, ela vira uma prostituta, vira uma vagabunda. Aí você vai falar, por que você virou vagabunda? Você é isso, você é aquilo, você é uma puta, não sei o quê. E é exatamente esses palavrões que eles usam. O porquê? Porque eu não dei aquilo que precisaria dar. Porque eu não dei uma educação de Deus. Porque eu não coloquei uma catequese. Porque eu não batizei a minha criança. Porque eu não levei a missa. Porque eu não ensinei a palavra de Deus. Porque eu não fiz o mínimo de falar de Deus nessa vida. Aí eu vou acusar minha filha, o meu filho, quando tiver lá 20 anos lá e for a pior coisa, um drogado, um malfeitor, um assassino. Não. Me perdoa pelas palavras, mas isso nos dá uma fúria espiritual, porque a gente vê todos os dias isso. E a palavra de Deus vem tão claro: escuta-me. Éfata, abra os seus ouvidos, homem. Abra os seus ouvidos, pai. E não só os ouvidos, só fale além. Abra os seus olhos, ó pai. Quantas jovens, nem jovens, adolescentes, saindo como que peladas na rua. Eu fico imaginando como que um pai deixa. Como que a mãe não tem discernimento as vestes que a sua filha está saindo lá no domingo à tarde, domingo à noite. Quantos jovens, quantas adolescentes eu vi andando sozinho na rua, depois das 9 horas, em lugares que não tem movimento. Sabe o que é isso? É você dar para o inimigo os seus filhos, aquilo que é fruto do Espírito, aquilo que é fruto da santidade, aquilo que é fruto de um casamento, do matrimônio. Éfata, homem! Éfata, mulher! Abra-te a Deus e fecha-se para o mundo, de uma vez por todas. Esse é o momento. Está prestes a começar a festa infernal do carnaval. Presta atenção nessa palavra. Essa é a palavra de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que é padrinho, essa é a palavra de Deus. E pode ter certeza que um dia o Senhor vai cobrar. Vai cobrar tudo aquilo que nós semeamos, de bom ou de ruim. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esse éfata, como diz o Evangelho de hoje, aconteça na sua história, na minha história, na sua vida, na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, irmão, não receba essa pregação, esse momento pequeno de graça, como uma acusação, mas como um abraço de Deus, um desejo de Deus. E como você bem percebeu no versículo 12, no entanto, o meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis me obedecer. Deus nos entregou a dureza do seu coração, mas abra o seu coração a Deus, abra-te a Deus e fecha-se para o mundo, e deixa o Senhor mudar a sua história, não só a sua, mas de toda a sua família. Amém? Eu quero fazer um convite especial. Nós vamos estar iniciando amanhã. Primeiro é o cenáculo de oração hoje às 7h30 aqui na Rua Cambará, Vila Independência, na sede da Comunidade Adventista da Força do Alto. É o nosso cenáculo de oração, nosso clamor por milagre. Jesus Eucarístico vai estar aqui para ouvir a sua oração. E eu quero enfatizar uma coisa. Nós vamos estar promovendo então esse retiro, que começa amanhã, às 8 horas da manhã, lá no Salão Dom Bosco. E vai se estender até o domingo, depois do almoço.
Então, 2 dias aí de evangelização, contando com hoje 3 dias de evangelização. E uma coisa bem séria. Nesse retiro, nós vamos estar usando muito da oração, homem. Não é você que está vazio, você que não sabe aonde ir, está perdido. Né? Diante desse anúncio da palavra hoje, vamos até lá. Vamos fazer a experiência de abrir-se para Deus nesse retiro. Nós vamos enfatizar bastante o momento de oração, de cura e de libertação. É um momento de salvação mesmo. É um momento de salvação para nós. Né? Abraça esse momento. Amém? Então vai lá, não tem taxa de inscrição, leva só 1 quilo de alimento não perecível ou alguma coisa de higiene pessoal, de limpeza também pode ser. Tá bom? E vem fazer conosco essa experiência de se abrir-se para Deus. Amém? Então, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e continuar esse dia. Amém? Deus te abençoe. Não vai dar tempo de eu ler, né, os nomes das pessoas, mas a gente vai estar colocando em oração, na caixinha de oração. E continue, né, publique-se, né, eu nem sei como é que funciona esse Facebook, mas compartilha, né, mostra para as pessoas aí, né, que depois, para ouvir depois, que a palavra de Deus é eficaz e vibrante. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã não tem programa Filhos da Rainha às 3 horas. Nós vamos estar lá no salão, né, a partir das 8 horas, Salão Dom Bosco. Então vamos estar todos lá, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. E até semana que vem, terça-feira, tocando um carisma, das 11h30 da manhã. Deus abençoe.